Olá, estamos começando mais um TV Câmara Entrevista e o assunto do programa de hoje é saúde. A vereadora Jussara Coni apresentou um projeto de seminário para tratar dos avanços e dos problemas do SUS. É sobre ele que nós vamos conversar hoje. Acompanhe. O Sistema Único de Saúde foi implantado no Brasil a partir da promulgação da Constituição de 1988. O documento definiu que todo cidadão brasileiro tem direito ao atendimento de saúde gratuitamente. Segundo dados do governo federal, 80% dos beneficiários no país dependem exclusivamente do SUS. No papel, o sistema é reconhecido como exemplo no mundo inteiro, mas na prática o resultado não é o mesmo. Entre os problemas apontados por pacientes e profissionais da saúde estão hospitais lotados, filas de espera no atendimento e burocracia. Para estudar as necessidades de melhorias para o SUS, a vereadora Jussara Coni, do PCdoB, apresentou na Comissão de Saúde da Câmara Municipal a proposta de um seminário. Com o nome Saúde, um bem que se quer, o evento foi aprovado por todos os membros da Cosman. Bom, para falar sobre a ideia do seminário, nós convidamos a autora da proposta, a vereadora Jussara Coni, e também o presidente do Legislativo aqui, o Dr. Tiago Duarte. Sejam bem-vindos ao programa. Vereadora, eu queria começar com a senhora perguntando quando que surgiu a ideia de criar o seminário, quando que a senhora percebeu que era uma boa iniciativa? Primeiro, eu quero dizer da importância de estar aqui junto com o presidente da casa, Dr. Tiago, num programa como esse, porque na realidade nós estamos aqui dois profissionais de saúde, né? Ele é médico, eu sou farmacêutica, um bom início daquilo que nós pensamos para que haja efetivamente saúde à população, para que nós possamos implantar o Sistema Único de Saúde, é essa visão da saúde a partir da construção de uma equipe multidisciplinar. Então eu me sinto muito honrada de estar com o nosso presidente aqui, já mostrando assim que ultrapassa a própria Comissão de Saúde, né? E também acho que é importante dizer da aquiescência dos pares da Comissão de Saúde a essa proposta a partir do nosso presidente, o vereador Paulo Brum. Por quê? Eu acho que essa é uma ideia que vem de acúmulos de 25 anos na busca da construção do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde. Esse ano o SUS completa 25 anos. Eu acho que é uma ideia que vem de acúmulos de experiências que se tem, não só na gestão, mas também no parlamento, mas fundamentalmente é a ideia que vem de um desafio dessa Câmara Municipal, que é um poder constituído onde chegam as demandas de toda a sociedade, ter o entendimento e a população ter o entendimento, eu chamo a atenção da população, de que um poder legislativo, no caso o nosso poder municipal, ele é um copartícipe por uma gestão de políticas públicas. Nesta casa chegam as demandas na Comissão de Saúde e Meio Ambiente e a ideia então foi sistematizar a partir, inclusive, vamos começar dia 27 de agosto, durante todo o dia, serão sempre nas terças-feiras, depois de 2 em 2 meses, até 2016, é um projeto para toda essa legislatura, e começaremos com 2 questões importantes, que estão na ordem do dia. Nós temos que comemorar o Sistema Único de Saúde, porque ele é construção do povo brasileiro. Mais do que isso, o Sistema Único de Saúde, ele é hoje uma referência para fora do Brasil, mas no Brasil e na nossa cidade nós temos o desafio de materializá-lo na vida do povo. Então nós vamos, ao comemorar o SUS, nós vamos também discutir os seus entraves e as propostas numa dinâmica dessa Comissão de Saúde por 4 anos. E, ao mesmo tempo, colocar a nossa Câmara e ela como referência no Rio Grande do Sul e, inclusive, no Brasil, chamando, né, meu presidente, a União dos Vereadores do Brasil e a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, para que as câmaras municipais sejam um receptáculo do abaixo-assinado do projeto de lei de iniciativa popular que tramita, que nós vamos entregar com assinaturas no Congresso Nacional, de que nós temos que destinar 10% da União para
do orçamento da União para ações e serviços de saúde. Os municípios já estão destinando, os estados também. Nós tivemos agora, pela primeira vez, uma lei que inclusive é minha, quando eu era deputada, de 1998. Pela primeira vez, o governador Tarso enviou os 12% para as ações e serviços de saúde, mas a União deve ao Brasil, né, os 10% da saúde. E é um projeto de iniciativa popular. Nós recebemos milhares de pessoas aqui na Câmara. Cada um desses cidadãos assinando esse abaixo-assinado, nós vamos somar milhares de assinaturas para que o Congresso Nacional entenda a necessidade de aprovar esse projeto de iniciativa popular para a construção do SUS. Então, um pouco assim, essa visão mais geral, e depois nós entramos, claro, na programação do seminário, e acho que aprofundando um pouco, principalmente com a presença do nosso presidente, que é médico, que está lá na ponta, que sabe as agruras que nós estamos vivendo como profissionais e os próprios usuários, no sentido de chamar a população, porque ela é a grande construtora do SUS, e essa Câmara se coloca à disposição dessa população para Porto Alegre sair dos impasses complicados que nós estamos ainda nessa cidade. Sim. Doutor Tiago, queria que o senhor falasse a importância de trazer essa pauta do SUS, esses seminários para o Legislativo. Qual a sua opinião? É muito importante, sem dúvida nenhuma. Quero agradecer o espaço, a oportunidade e dizer que é uma satisfação poder estar iniciando essa discussão com uma pessoa que vivenciou tanto a construção desse sistema que foi a Jussara. Uma pessoa que tem uma experiência e uma história de vida que a todos nós nos dá muita satisfação dividir o mandato com ela em função dessa possibilidade de agregação toda e de conhecimento que ela tem e que todos nós sabemos que ela tem. Tem algumas coisas que me chamam bastante atenção nesse processo. Primeiro é que o SUS é o maior sistema de integração e maior sistema social que se tem no planeta. Esse é o SUS. Esse é o SUS. Então, é importante que se possa aprimorar essa verdadeira conquista do povo brasileiro. Né? Uma conquista como foi todo o Estado Democrático de Direito, que nasceu lá na Constituição de 88, e é importante que a cada dia a gente possa aprimorar mais esses processos. E não dizer, muitas vezes se ouve, não, porque não funciona isso, porque não funciona... Mas nós precisamos, a partir desse não funcionamento adequado, aprimorar esse processo e não simplesmente negá-lo e desqualificá-lo. Nós temos que qualificar o SUS. Dentro dos princípios do SUS, certamente o que já se tem de ganho é a questão da universalidade, né? Então hoje o SUS chega a todo o povo brasileiro. Mas nós precisamos avançar principalmente em Porto Alegre em 3 aspectos dele. O primeiro é o da acessibilidade. Nós temos que dar mais acesso à nossa população aos serviços de saúde. Isso não está ocorrendo no município de Porto Alegre. Nós temos muita dificuldade nesse sentido. As pessoas têm dificuldade de acessar as unidades de saúde, têm a dificuldade de acessar a consulta médica. Eu acho que essa simbiose minha e da Jussara, eu acho que ela é muito interessante, assim, porque a Jussara traz uma experiência de vida e uma experiência em saúde, eu trago outra, e a gente, eu acho que se juntando a gente faz uma boa dupla nesse sentido. Então, o que eu observo, olhando sobre esse prisma, o acesso é muito difícil no sistema de saúde. Então, existem outros vereadores com algumas propostas, tem o Janta com a proposta de posto 24 horas, extremamente interessante, que deve ser discutida. Nós tínhamos um projeto aqui que foi aprovado, que era do 3º turno de atendimento na Estratégia de Saúde da Família, que está começando a ser colocado em prática, mas é importante agregar aquilo que a Jussara acabou de trazer, que a equipe seja completa, uma equipe multidisciplinar completa. Então, à medida em que se instalam equipes sem
essa equipe está completa, sem profissional médico, sem profissional enfermeira, sem profissional odontólogo, nós não estamos executando na plenitude o que preconiza o SUS. A segunda questão é a questão da transversalidade. Nós estamos com muita dificuldade na transversalidade. Então, nós observamos essa dificuldade no contato lá da ponta com os pacientes, no atendimento das unidades básicas de saúde e dos PSFs. E a terceira questão que me preocupa muito é a questão da integralidade. Então, nós não estamos integralizando, nós não estamos tratando o paciente na sua integralidade. O que tem acontecido hoje? E é uma coisa que muito nos preocupa. Então, o paciente é atendido, vou dar um exemplo, caso concreto. O paciente é atendido no Instituto de Cardiologia, tem um mal súbito, acaba tendo que colocar aquela molinha no coração, o stent, em função de uma obstrução de um vaso do coração, de uma artéria coronariana. E aí o que acontece? Aí, na alta, dizem para ele o seguinte, ó, tu vai no posto de saúde e remarca para o hospital. Como se tivesse resolvido a situação, como se esse paciente não precisasse mais de um acompanhamento periódico. E aí o paciente acaba se perdendo. Então, nesta situação, nós temos diversos pacientes. Eu vou citar um exemplo, tem um paciente que eu acompanho lá no Lami, que ele tem hipertensão e diabetes, certo? Então, ele se trata com um endócrino no Hospital de Clínicas, com um nefrologista no Hospital Conceição. Como é que esse paciente vai ter um tratamento adequado? Ele tem que se tratar numa unidade única em que os profissionais possam dialogar entre eles. Aí ele faz de forma segmentada parte do tratamento numa localidade, parte do tratamento na outra, e isso não vai ser benéfico à saúde dele. Certamente não vai ser. Então, nós precisamos tratar o paciente de forma integral. Se há necessidade do gestor controlar os hospitais, controlar as consultas, bom, então que ele faça isso, mas faça de uma forma inteligente. Não faça isso de forma a prejudicar a saúde dos pacientes. Eu acho que aí entra, perfeito, acho que aí entra a partir do que nós fizemos a programação. Eu acho que antes de dar a programação, com esta fala e essa compreensão, pela vivência, inclusive, do Tiago, entram os entraves para a construção do SUS. E nós vamos ter que aprofundar. Uma relação decisiva, e aí já entram os parceiros, é essa relação de uma visão republicana. O SUS não é uma política daquele ou daquele outro governo. O SUS é uma política de Estado. E, portanto, ele tem que ser gerido na concepção, e aí estão os parceiros fundamentais, da União, do Estado, dos municípios, do controle social, dos prestadores públicos, filantrópicos, privados, porque tem a complementariedade ao público, isso está previsto na própria lei do Sistema Único de Saúde, e na concepção também desta transversalidade. A saúde não é apenas biológica. A saúde ela é resultado, ou deveria ser resultado, termos saúde, a partir de uma concepção desse bem social, por isso que o seminário se chama, né, Saúde, um bem que se quer. A saúde não pode mais, com o advento do SUS e com a luta do povo brasileiro, ser encarada não como um bem social, mas sim como um bem comercial. Ainda é. Esse é um dos entraves do SUS. E a questão das transversalidades, ela é estratégica porque quando nós trabalhamos, por exemplo, a saúde junto com pontos de cultura e saúde, como se fez no Grupo Hospitalar Conceição, quando eu fui dirigente do Conceição, nós vemos que este lúdico, ele dá a perspectiva das pessoas saírem da banalização que muitas vezes os próprios meios de comunicação fazem com a dor das pessoas, né? E entrarem no seu protagonismo como atores da construção do SUS. Quer ver alguns entraves? Aí o seminário se baseia exatamente para superar aí. Por exemplo, a articulação ineficiente. Há uma falta de compreensão da dimensão do SUS para a concretização, inclusive, do avanço dos projetos de desenvolvimento do país. Porque um povo sem saúde
né? Um povo adoecido pelo mundo do trabalho, ele fica à margem do desenvolvimento e ele deixa de dar sua contribuição maior a esse desenvolvimento. A dificuldade que os gestores têm de não atentarem para o seu dever, porque é dever, né? E aí nós entramos como aqueles que fiscalizam e também contribuem, de colocar em prática essa visão republicana e essa visão das transversalidades que o Tiago abordou muito bem. Esses são pontos que vão ser discutidos nesse Sim, cenário. a iniquidade do acesso das doenças e agravos como hipertensão e diabetes. Ele está falando aqui e o seminário está pautando aqui doenças étnico-raciais, saúde da mulher, orientação, prevenção e tratamento, planejamento familiar. Isso é política de prevenção do Sistema Único de Saúde, doenças transmissíveis negligenciadas, a tuberculose está aí de novo, AIDS, né, em função, inclusive, do advento da AIDS. Uma oferta de serviços territorialmente absolutamente desigual. Então, o que acontece? Tu não tem a porta de entrada, aí enche as emergências dos hospitais, isso não é saúde, isso é doença. Então, aí, outra questão que eu acho que é um descompasso enorme, assim, entre a evolução da assistência, com inserção concreta das camadas médias do SUS, e uma base produtiva que inove em ciência, tecnologia a serviço da população. Então, eu só termino isso aqui, e essa não olhar de uma rede do SUS como uma rede federativa, o subfinanciamento. O SUS tem que ter financiamento para se concretizar na vida das pessoas como política de Estado. A questão dos profissionais de saúde, a precarização do trabalho, as doenças profissionais que os profissionais de saúde têm. Então, é um mundo que tem que ser superado. E o papel do legislativo, e tem o legislativo municipal mais, por quê? Porque é aqui que as pessoas vivem, aqui que elas são adoecidas, aqui que elas precisam de atendimento. Porto Alegre tem gestão plena. Então tem gestão plena, nós temos que superar. Aí, a partir desses entraves, é que nós programamos programamos assim com essa visão mais estratégica de 4 anos. Vai mudar presidente, vai mudar o nosso presidente, vai mudar os presidentes da comissão, mas a visão estratégica programamos junto com o controle social, para que a gente possa cumprir o nosso papel. Aqui a gente não só faz lei, aqui a gente fiscaliza e a gente contribui para a gestão, desde que os gestores estejam abertos a entender o papel desse poder legislativo, que é uma ponte entre as demandas da população e, muitas vezes, a população não ouvida pelos gestores. O que nos chama muita atenção, que a vereadora Jussara acabou de colocar, é muito duro, assim. Nós não podemos desprezar as importantes experiências positivas das comunidades. Por exemplo, a vereadora Jussara citou uma experiência do GHC, eu cito outra da Restinga. Nós, enquanto gestores, coordenadores, gerentes distritais da Restinga, nós iniciamos a terapia comunitária de forma ampla na Restinga. A terapia comunitária, para o nosso telespectador que ouviu pouco falar, é uma terapia baseada na antiga terapia de casais, iniciada por um psiquiatra cearense chamado Adalberto Barreto, e que foi incorporada por muitos psicólogos aqui no estado, e lá na Restinga especificamente pela psicóloga Lisiane Faleiro Vargas. Ela, a partir desse conhecimento, ela começou a capacitar os agentes comunitários de saúde e as lideranças locais para poderem exatamente dar o arcabouço necessário e darem a sustentação necessária para que as pessoas pudessem, em conjunto, em grupos, discutir os seus problemas e muitas vezes chegarem a conclusões, medicalizando muito pouco, diminuindo a medicalização e, sem dúvida nenhuma, em muitas situações, chegando a melhorias clínicas. Então a gente não pode desconhecer, não pode trocar a gestão e esse tipo de processo ser terminado. Não pode acontecer isso. Outra questão, a questão do planejamento familiar, que foi falado aqui pela Jussara, que nós temos que discutir amplamente da possibilidade das mulheres escolherem, e os maridos, de forma livre e consciente, qual método vão usar.
Isso nós temos que avançar. As pessoas estão clamando por isso. A outra questão que a Jussara falou, mas certamente é um ideal dela e que tem que ser avançar, é a questão da regionalização. Não pode marcar um paciente que mora no Lami, no Grupo Hospitalar Conceição, para uma consulta especializada às 7 da manhã. Não pode acontecer isso. Mas o sistema que faz isso é um sistema burro, no mínimo. No mínimo é um sistema burro. O índice de absenteísmo, se continuar fazendo isso, vai continuar da ordem que está. É mais gasto econômico e social. Nós perdemos 30% das consultas especializadas. E aí depois nós não sabemos por que esses pacientes, por que se perde 30%, por que não se consegue naquelas 10 especialidades que toda Porto Alegre sabe, todos nós sabemos, traumatologia, oftalmo, otorrino, oncologia, proctologia, urologia, dermatologia, endocrinologia, qual é a outra especialidade? Otorrinolaringo. São 10 especialidades que nós temos a demanda reprimida. Aí a gente não sabe por quê, mas a gente não sabe por quê. O índice de absenteísmo é alto. Por quê? Porque não há regionalização. E nós precisamos, sem dúvida nenhuma, ampliar, como eu falei no início, ampliar as portas de acesso ao sistema. O sistema, ele não pode, com o objetivo de restringir a demanda, restringir as portas de entrada. É isso que tem ocorrido. Então, nós precisamos ter um olhar diferenciado nesse sentido e poder avançar para que as pessoas possam melhorar sua qualidade de vida. Vereador, eu queria lhe perguntar quem seriam os convidados para esse seminário, para responder essas perguntas e para ajudar a criar o melhor SUS. Nós já demos uma sistematizada e, em função das temáticas, naturalmente, os órgãos e os nossos convidados serão dimensionados para cada temática. Mas, de um modo geral, já no dia do lançamento, esses serão os convidados, os gestores, governo federal, governo estadual e governo do município de Porto Alegre. O controle social, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde. Representação de todas as 14 profissões de saúde, nessa visão que o Tiago e eu temos de equipe multidisciplinar. E isso é muito importante, que todos os profissionais tenham essa visão. Porque a saúde ela é um complexo. Nós não somos agora um braço, nem agora uma perna, nem agora uma mente. Nós somos um complexo todo inserido num processo social de uma sociedade que nos adoece neste mundo do trabalho, né? Aqueles que constroem são adoecidos. Então, o controle social, a representação de todos os profissionais de saúde, a representação dos prestadores do SUS, que são públicos, que são privados e que são filantrópicos, a coordenação do movimento nacional da Saúde Mais 10, que é os 10% da saúde, e os convidados, de acordo com a temática, tanto da área de saúde como das demais áreas que fazem as transversalidades com saúde, por exemplo, educação, cultura, esporte, lazer. Então, é essa a nossa visão mais ampla da saúde. E nós vamos, então, fazer aquele lançamento e neste ano ainda, nós teremos em outubro, é exatamente isso, consenso com toda essa gente aqui, é União, Estado e Município, saúde é política de Estado. Consensos e sistematização para o cumprimento da Portaria Ministerial 2488, que é a expansão e implementação da rede básica de atenção na saúde na cidade de Porto Alegre, com a concepção da estratégia da saúde da família. Ele acabou de dar um bom exemplo aqui do significado de estratégia de saúde da família através de um trabalho de um profissional, de uma profissional. E dezembro, regionalização e regulação do SUS, integração entre os entes federados e pactuação. E a Câmara Municipal como um agente estratégico, né, de estar junto nessa pactuação, fiscalizar, ser ouvida e oportunizar que as pessoas sejam ouvidas também. Aí eu acho que entra uma questão fundamental, que é o fortalecimento, a dinamização e o aperfeiçoamento do controle social. Então, já nesse ano, nós vamos tocar nas duas pedras, nas duas questões, assim, que para mim são
decisivas para Porto Alegre avançar, que é a estratégia, que é a atenção básica e a regionalização e regulação. Porque o exemplo que ele deu é isso aí. É inadmissível. Inadmissível. Às vezes as pessoas, o paciente, o usuário do SUS, são pessoas que às vezes não têm o dinheiro para passagem, para vir lá da Zona Sul para a Zona Norte. Isso é um detalhe, mas não é menos importante, né? Mas a desestruturação do sistema, se não tiver regionalização e regulação, ela é um entrave, ela é como que assim, um nó do SUS. E aí a gente tem que perguntar, quem é que não quer o SUS? E aí nós temos que fazer o que nós estamos fazendo aqui na Câmara. Dentro dessa transversalidade, nós temos até o transporte coletivo. Sim. Ele tem que entrar dentro dessa transversalidade. Exatamente. O transporte coletivo, ele significa também acesso às pessoas. Então, assim, ó, por que se diz muitas vezes que existem hospitais que tem dificuldade de consultar? Apesar, eu cito um exemplo claro, Parque Belém, por exemplo, porque ele tem dificuldade de acesso. Então, como é que se tá lá a estrutura, tá montada, tem história, tem know-how, sabe fazer ou neurocirurgia, traumatologia, e por que não consulta? Porque é difícil. Então tem que se conjugar com o transporte coletivo para que se melhore o acesso ao hospital. Então essa visão transversal é muito importante. Eu quero dizer uma outra coisa, que a Jussara e o João acho que foram muito felizes essa semana lançando a frente parlamentar em incentivo, em discussão dos servidores públicos. Da qualidade do serviço. Da qualidade do serviço público. Em defesa do servidor. Em defesa do serviço público de qualidade. Porque assim, ó, eu quero dizer que o problema de saúde de Porto Alegre, do estado e do país, ele vai melhorar, ele começa a ser resolvido a partir de uma valorização adequada dos servidores públicos, municipais, estaduais e federais. Se nós desvalorizarmos os servidores, se nós não escutarmos os servidores, se nós desprestigiarmos os servidores, nós não vamos ter um serviço público, principalmente na saúde, de qualidade. Muitas vezes se observa em alguns serviços um grau de depressão coletiva. E isso me preocupa profundamente. Certo, vereador, a gente vai ter que terminar esse primeiro bloco agora. Daí no próximo bloco a gente continua. Eu já pego isso aqui para nós continuarmos para a programação que exatamente começa em 2014 com a gestão pública e o papel dos servidores. Então ele já deixou a deixa para a gente ir botando aqui a nossa programação. Certo, então TV Câmara Entrevista volta já, fique com a gente. A segurança do patrimônio público da cidade é feita pela Guarda Municipal. Se você tem alguma reclamação ou denúncia de abandono de prédios e monumentos públicos, ligue para o número 3286-6602. Através deste telefone, a população pode solicitar a presença de um guarda municipal. Câmara Municipal de Porto Alegre. A carteira de identidade, o RG, é um dos principais documentos de identificação no Brasil. O RG é emitido pela Secretaria de Segurança Pública. Em Porto Alegre, para fazer o documento, é preciso ir até uma unidade do Tudo Fácil ou ao Departamento de Identificação do Instituto Geral de Perícias. O IGP fica na Avenida da Azenha, número 255. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6h30 da tarde. Existe também um sistema de agendamento pela internet, disponível no site www.ssp.rs.gov.br. Para confeccionar a carteira de identidade, é preciso levar a certidão de nascimento original ou uma cópia autenticada. Para quem é casado ou viúvo, vale também a certidão de casamento.
Para incluir os números do CPF e do PIS/PASEP no RG, deve-se levar os documentos originais. Uma foto 3x4 recente também é exigida. A primeira via da carteira de identidade tem uma taxa de R$ 31,85. Estamos de volta, lembrando que hoje o programa está conversando sobre o seminário Saúde, um Bem que se Quer, idealizado pela vereadora Jussara Coni. Bom, vereadores, queria continuar a conversa que terminamos no primeiro bloco, estávamos falando sobre a programação do seminário. Vereadora, por favor. É porque nós estamos fazendo uma dobradinha aqui que eu aproveito as questões também colocadas pelo Tiago, que além de ser vereador está lá na ponta, né, como médico, e já dando a visão da programação do seminário nesse contexto maior. Então, já dei esse ano que vamos fazer, já iniciaremos em 2014 com gestão pública. Aí, isto aqui, para mim, é decisivo. E eu chamo a atenção dos gestores, inclusive do gestor municipal. Porque a gestão pública é para fortalecer o setor público em todos os níveis para a implementação do SUS como uma política de Estado. E aí entra a questão dos servidores, né? Nós precisamos de concurso público. Nós precisamos fortalecer o Estado como ente público, né, a prefeitura, por concurso público, por plano de cargo, carreira e salário. Nós precisamos necessariamente formar e capacitar continuadamente. Nós precisamos reestruturar física e funcionalmente as estruturas de entrada da população, ali no lugar onde a população convive, mora, né, trabalha. Nós precisamos entender esta perspectiva de isonomia salarial, União, Estado, Município, muitas vezes com salários diferenciados para carga horárias diferenciadas. O SUS, ele envolve União, Estado, Município. Nós precisamos avançar de o gestor cumprir as 30 horas semanais dos profissionais de saúde e unificar essa carga horária dos profissionais de saúde. Porque tem também o lado do adoecimento desses profissionais. Não é qualquer coisa trabalhar com saúde, com uma população, com usuários, muitas vezes não acolhidos com humanização dentro do sistema de saúde, né? A democratização, a relação interativa e democrática que o município tem que ter, o Estado também, a União também, mas nós estamos aqui em Porto Alegre com as instâncias do controle social. Tem que ouvir a população, tem que ouvir o controle social, tem que ter uma perspectiva para a gestão. O ouvidor, ele não pode ser surdo. Não pode ser surdo aos anseios da população. A população tem experiências, ela ajuda o gestor que não quer a ajuda da população, ele, no mínimo, ele está cometendo um erro na perspectiva de uma melhor gestão. Tem que ter uma compreensão, que tem que ter uma integração sistêmica interna, que é no seu próprio local de gestão, e externa com os outros gestores e com a população. Nós temos que qualificar os serviços, né? Eu estou indo aqui pela nossa programação. Quando a gente trabalha a integração sistêmica de uma política como o SUS, com essa abrangência, tu tem que qualificar o serviço aproveitando a capacidade instalada, não só física, mas também dos profissionais. Os governos passam, eu digo sempre isso, os governos passam, os profissionais ficam, os servidores ficam. Eu sou servidora federal, 32 anos de Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente dá sustentáculo a isso, nessa linha que o Tiago já colocou. A integralidade da atenção, o desafio de qualidade de atenção relação entre atenção preventiva e atenção. Nós temos que usar o sistema como um todo, desde a porta de entrada, desde a atenção básica até a alta complexidade, de forma regulada, integrada, com transversalidade. Então, é isso que nós queremos. Capacitação, ensino e pesquisa. Nós temos que ter capacitação continuada e nós temos que entender que o ensino e pesquisa desenvolvido no Sistema Único de Saúde serve a toda a sociedade. A saúde hoje, gente, é
emprega 9 milhões de pessoas, 2,5 de emprego diretos. A saúde hoje, o SUS é 8% do PIB nacional. Então, a saúde é fator de desenvolvimento. Agora, se um gestor no município não a entende como tal, ele nem atende a população e nem contribui para inserir este município num projeto de desenvolvimento com sustentabilidade e com garantia de qualidade de vida à população. Então, são questões de fundo da sociedade brasileira. E depois nós vamos entrar nas políticas específicas do SUS, que eu coloco em algum momento, cada uma delas. Mas se não houver esse entendimento, não adianta apresentar só relatório de números. É importante, nós temos que fiscalizar, etc. Mas números se concretizam ou não na vida. E se não entender que os servidores são estratégicos para isso, e que esses servidores têm que ser qualificado sob a ótica de política de Estado, o SUS não se materializa na vida do povo brasileiro. Certo. É a grande discussão entre qualidade e quantidade. Isso. Né? Qual é a qualidade desta quantidade? Essa é a pergunta que nós temos que fazer sempre na área da saúde. Eu quero dizer o que a Jussara falou é muito importante. Muitas vezes os servidores ficam, e eu tive uma experiência muito peculiar lá na Restinga Extremo Sul. A Unidade de Saúde da Ponta Grossa, o PSF, a Estratégia de Saúde da Família da Ponta Grossa, era uma unidade da URGS. Então, aquele profissional médico que ia para lá, se ele tivesse pós-graduação, ele passava a ser não só um médico da unidade, mas ele passava a ser preceptor das equipes de saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Impressionante é a motivação que esses profissionais tinham para ir trabalhar nessa unidade. Mesmo sendo distante, muitos optavam por ir para lá exatamente por essa motivação que a docência dá e que a pesquisa dá. Então isso precisa ser observado e precisa ser olhado. A partir disso, a partir do ensino e pesquisa, também nós vamos ter conhecimento da nossa população, das necessidades da nossa população. Hoje, infelizmente, Porto Alegre é a capital brasileira dos casos de AIDS. Hoje, infelizmente, a tuberculose na nossa cidade tem avançado de forma galopante. Nós precisamos entender isso. E nós só vamos entender isso no sistema público de saúde e precisamos entender isso a partir do ensino e pesquisa. Então, assim, isso é importante, isso é complementar para o sistema, né? Se nós não tivermos esse entendimento, nós não vamos avançar. A outra questão que foi colocada aqui, muito importante, é que a mesma transversalidade que a gente preconiza para o atendimento das pessoas e para o SUS, tem que haver entre os entes federativos. Nós temos em Porto Alegre, hoje, nós temos equipamentos municipais, equipamentos estaduais e equipamentos federais. Os equipamentos federais são os responsáveis pela grande complexidade dos atendimentos. Então, se não houver um diálogo, não houver um entrosamento entre esses entes, nós não vamos conseguir avançar em saúde de Porto Alegre. Nós não vamos conseguir avançar no Estado também. Mas para isso aí entra uma questão fundamental, que também vamos discutir. Qual é o papel de uma capital de um Estado que tem equipamentos estratégicos de saúde? Quando tu fala no federal, tu pega Grupo Hospital da Conceição, Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os dois principais prestadores de consulta especializada. Quando eu fui superintendente do Grupo Hospitalar da Conceição, nós fizemos esta relação com a URGS para a formação, para a capacitação, desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então, Porto Alegre, ele é o município de Porto Alegre, dentro desse conceito de federativo, de transversalidades, que tem que dinamizar a regulação, no mínimo, em entrosamento com a região metropolitana de Porto Alegre.
Porque o desenvolvimento da ciência e da tecnologia nessa área de saúde não é por acaso. E eu era superintendente do Conceição na época, participei ativamente como um dos membros da Comissão Nacional que estabeleceu o Complexo Industrial e Assistencial de Saúde no Brasil no segunda etapa do governo Lula e que está tendo continuidade. Eu tenho um sonho de ter um complexo industrial e assistencial na cidade de Porto Alegre. Se pegar, por exemplo, na minha área, na ótica da política de assistência farmacêutica, nós vamos aprovar aqui a terceira etapa de um grande projeto da minha vida como farmacêutica. Nós vamos aprovar aqui o meu projeto de lei da política municipal de plantas medicinais e fitoterápicos, que já é lei no Rio Grande do Sul, já está sendo implantada, que é lei nacional, que a gente ajudou a construir. Imagina um complexo industrial e assistencial em Porto Alegre, sob o ponto de vista de uma cadeia produtiva de plantas medicinais como uma opção terapêutica com qualidade, com segurança, com eficiência, com desenvolvimento de ciência e tecnologia no Sistema Único de Saúde, integrando com as universidades e integrando também com os laboratórios químico-farmacêuticos locais, de capital local, da indústria químico-farmacêutica que já produz nesta área como uma opção terapêutica. Isso dinamiza, isso é mais uma opção terapêutica no SUS, isso dinamiza a compreensão do SUS num conceito também mais hipocrático, né? A compreensão da saúde, Hipócrates, o pai da medicina, nos deixou esse legado, seja o teu alimento, o teu remédio, seja o teu remédio, o teu alimento. Sim. Então, nós temos uma dinâmica aqui de complexos assistencial que nós podemos ter esse complexo na cidade de Porto Alegre, dinamizando ciência, tecnologia, inovação tecnológica. Agora, tem que ter essa visão estratégica de gestão e do que Porto Alegre significa no Rio Grande do Sul e sob a ótica da integração do Mercosul na perspectiva de saúde, de ciência e tecnologia. Nós temos zona de fronteiras. Então, se não tem, se a capital do estado não tem essa dinâmica, não tem esse olhar, não se insere no projeto hoje de nação, de desenvolvimento, de soberania, um país que tem a maior biodiversidade do mundo, e nós temos aqui 2 biomas com uma enorme de uma biodiversidade, aí nós estamos perdendo o tempo histórico de chegar na ponta para o nosso povo a saúde. E perdendo o tempo histórico de inverter a lógica, de em vez de adoecer para depois tratar, não deixar adoecer para que haja qualidade de vida. E aí vem a questão que nós tínhamos conversado inicialmente, Sara. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Lá no Lami, depois de muito esforço, nós conseguimos congregar 2 médicos homeopatas que trabalhavam naquela região. Perfeito. Né? E lá nós conseguimos formar o primeiro ambulatório de homeopatia descentralizado. Por que isso? Porque a cultura daquela comunidade é essa. Lá nós temos uma população que tem um perfil mais rural e profundamente arraigada, Lami, Lajeado, Belém Novo, Ponta Grossa, Restinga, e profundamente vinculada à terra. Então, assim, lá nós tínhamos, podemos discordar... Temos comunidades indígenas que detêm um enorme conhecimento tradicional. Então, assim, ó, e aí o que aconteceu? Você conseguiu avançar. E aí, ao longo do tempo, essas coisas vão ou vai se deixando perder, ou não vai se incentivando. É concepção, Thiago. Ou se vai concepção de saúde. Depreciando. É concepção ou vai de depreciando. Saúde. A outra questão que eu acho que é muito importante é o seguinte, é a visão global, né? Nós caminhamos para que não ocorra aquilo, que nós tenhamos cada vez mais... Os especialistas são importantes, mas nós não podemos ter uma visão especializada das doenças. Nós precisamos trabalhar a questão integral, porque senão nós vamos cada vez mais saber cada vez mais sobre menos, então nós vamos cada vez mais saber mais sobre menos, até que nós vamos saber tudo sobre nada, e aí não vai adiantar mais nada. Então, assim, o que tem ocorrido em Porto Alegre? Na contramão desse processo, e eu vejo com muita preocupação isso, é a questão do HPS. Eu vejo com muita preocupação. Um hospital que se concebeu como um hospital geral, não que ele não possa ter especificidade, não que ele não possa se especializar na questão do trauma, deve fazer isso,
como sendo uma grande UTI, mas ele não pode perder a sua capacidade de atendimento geral. Porque nós não temos alternativa para isso no centro de Porto Alegre. Esta é a grande verdade. Nós não temos alternativa para esse atendimento no centro de Porto Alegre. Então, essa visão global também nós precisamos ter nesse processo. Certo. Vereadora, a senhora falou uma palavra que eu achei importante quando a senhora citou Grande Porto Alegre. Porque Porto Alegre acaba recebendo porque Porto Alegre acaba recebendo muitos pacientes de fora. Eu queria saber como que está essa situação, como vocês enxergam isso, não estamos capacitados para receber tantos pacientes? Não, a questão é essa, se não tiver regulação do sistema, nós vamos inflacionar a cidade de Porto Alegre na superlotação das suas emergências, e isso passa exatamente por Porto Alegre poder dinamizar. Eu acho que é a obrigação do gestor de Porto Alegre. Quando eu fui superintendente, eu tentei 3 vezes. Chamei, inclusive, eu era prestadora, não era gestora, né? Eu era prestadora. O Grupo Hospital da Conceição é um dos prestadores à saúde de Porto Alegre, é localizado aqui, da população de todo o estado. Eu tentei 3 vezes, nós fizemos 3 reuniões chamando Porto Alegre, o estado e toda a região metropolitana, para que nós pudéssemos pensar integradamente, desde a atenção primária até a alta complexidade, passando pelas emergências, né? Por quê? Porque se nós tivermos na região metropolitana, se nós partirmos de um processo de regulação, de regionalização, e tivermos na região metropolitana portas de entrada também, né? Conseguirmos trabalhar numa visão republicana, nós teremos menos pessoas vindo para as emergências, e em Porto Alegre também. Porque a emergência não pode ser a porta de entrada, não pode ser. E aí o SUS, ele é isso, ele é essa concepção mais avançada. Só que nós precisamos que, na realidade é o seguinte, os gestores têm que dinamizar. Por isso que eu digo, eu acho que Porto Alegre, ela tem assim, é uma questão de decisão política. Nós queremos ajudar nessa decisão política, a Câmara Municipal. Por quê? Porque no momento que tu tem uma visão, e não é só na questão da saúde, é na questão do transporte coletivo, é na questão da geração de emprego e renda, porque está integrado tudo. E as pessoas, ali, por exemplo, tu pega a pontezinha ali de Alvorada, 90% do pessoal vem para o Conceição. Não é que o Conceição não queira atender, mas por que essas pessoas têm que vir já adoecidas para uma emergência superlotada, porque o adoecimento está aí, quando elas poderiam evitar a doença se tivesse ali também a dinâmica de uma porta de entrada na atenção básica da saúde. Nós temos, na minha ótica, que facilitar o acesso das pessoas, é isso. A primeira questão é essa. Nós precisamos ter equipes completas na ponta. Isso. Nós não podemos ter estratégia de saúde da família com metade das suas equipes sem médico. Isso não é equipe completa. Ponto 1. Ponto 2. Nós não podemos confundir regulação com burocratização no mau sentido. Aí. Nós não podemos fazer isso. Aliás, a regulação é para desburocratizar e para desentravar. Vou citar um exemplo claro. Eu atendi há cerca de 1 mês atrás uma paciente que esperava há 3 semanas por uma consulta no mastologista. Ela já tinha ido na unidade, já faziam 3 semanas que tinha ido na unidade e ela esperava uma mastologista. Eu atendi numa associação comunitária na Restinga. E ela me trouxe a mamografia. A mamografia era de câncer de mama. Era um tumor no quadrante superexterno da mama esquerda, né? Só que na mamografia só mostrou isso. Ao exame, já 3 semanas depois, ela já tinha gânglio embaixo do braço. Bom, aí eu peguei o telefone e liguei para um colega que faz mastologia no Presidente Vargas, o Dr. Jader. E aí perguntei para ele, mas doutor Jader, eu fiz plantão contigo semana passada no Presidente Vargas. E tu me disse que os residentes não têm paciente para operar. O que eu faço com essa paciente? É verdade? Não é verdade que tu me falou? Não, é verdade, não tem paciente para operar. Falta de regulação. Então assim, a paciente não consegue ser encaminhada para o hospital, está com câncer, né?
não consegue ser encaminhada, e no hospital falta paciente para operar com câncer de mama. Então, isso é um caos completo. Isso é um caos completo. Então, confundiu regulação com burocratização. O exemplo é exatamente igual ao do porteiro da Boate Kiss, que fecha a porta e diz, pegando fogo a boate, diz pro cara, ó, tu paga a tua comandinha ali, ó, porque senão tu não vai sair. Essa é a situação. Essa é a situação. Então, nós não podemos confundir burocratização, no mau sentido da palavra, com regulação. Regulação é outra coisa. Regulação é poder organizar, ordenar a entrada desses pacientes, dessas pessoas no sistema de saúde. E não é a mera burocratização. E aí entra uma questão estratégica na regulação, na minha percepção, compreensão, que é integrar, né, os gestores municipais com o gestor estadual. Um gestor estadual. Né, porque o SUS é isso, é União, Estado e Município. Nós temos que dar conta onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós fazemos gestão, onde nós somos parlamentares, de que haja essa integração para que tu possa fazer essa regulação. Porque aí vão aparecer questões da própria desburocratização, questões de investimentos, né? Investimentos, questões de hospitais que já estão, às vezes, com capacidade ociosa, estão lá prontos e não tem paciente, porque a regulação não funciona. Então, é uma dinâmica diferenciada que os gestores têm que trabalhar em conjunto. Eu acho que esse seminário, esse seminário não é um seminário contra ninguém. Esse seminário é um seminário a favor do SUS e do usuário do SUS, dos profissionais do SUS, que os gestores têm que entender como política de Estado. Né? E não como uma política, entra governo, um governo vai por aqui, outro vai por ali, etc. Nós temos que resolver, nós temos que dar a nossa contribuição no atual estado, no atual estágio da luta política do nosso país. Uma das dinâmicas aí que eu pelo menos tenho levado, né, nas mobilizações e tal, é a dinâmica de mais saúde, de mais educação, de transporte coletivo de qualidade. Eu estou avançando na luta política, de reforma política nesse país, mais democracia, para evitar, inclusive, retrocessos. E as políticas públicas, elas são estratégicas para que as pessoas tenham a sua saúde, a sua educação, a sua capacidade de ir para o debate de ideias, para transformar a sociedade, para mais e mais democracia, para mais e mais direitos. E saúde, ela está gravada na Constituição como um direito de todos, um dever do Estado, e eu, na minha concepção, na minha mente, no meu coração, a saúde é gravada como um direito humano. Como um direito humano. Se trata da vida das pessoas. E por isso que a gente vai ter também nesse seminário as políticas específicas do SUS que não são separadas desse SUS que nós queremos. Política de atenção integral à saúde da mulher, do homem, do indígena, do povo negro que tem doenças étnico-raciais, da população LGBT, da juventude. Política de atenção integral à velhice, né? Que a juventude é desprezada, a velhice é desprezada. Nós temos que ter política. A população está durando mais por conta de avanços de ciência e tecnologia, mas com precariedade na sua saúde. Então, nós temos que olhar essas populações. Política de assistência farmacêutica, na perspectiva da homeopatia, das três perspectivas que nós temos: a alopatia, a homeopatia, a fitoterapia, com qualidade, porque isso dinamiza a ciência e tecnologia. Isso dinamiza a perspectiva da opção das pessoas, unindo o conhecimento tradicional com o conhecimento acadêmico, né? Olha, só aqui já tem assim 100 plantas medicinais do Rio Grande do Sul de uso comum sistematizadas para estar à disposição da lista nacional de medicamentos dessa área. Política de saúde bucal, política de vigilância sanitária, planejamento familiar, política de saúde mental e política de saúde e drogadição são duas coisas diferentes. Ontem nós tivemos aqui uma visita importante da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Política de doenças sexualmente transmissíveis, política de saúde do trabalhador. O mundo do trabalho nos adoece e não há um olhar, não há uma porta de entrada para a prevenção das doenças do trabalho. Isso é papel do Estado, né? Política de acessibilidade às pessoas que têm
agravos, né? Pessoas que têm agravos, têm deficiências políticas, que olhem as pessoas como seres que são diferentes, mas não são inferiores. Porque essas portas de entrada têm que ter acolhimento, humanização. A pessoa é diferente, mas ser diferente não significa ser inferior. Ou ter doença. Ou ter doença. Rotulizam as pessoas, é o rótulo do doente, do incapaz. Não é nada disso, as pessoas estão mostrando, muitas vezes, com um enorme sacrifício, que todos nós somos capazes de exercer qualquer atividade humana, desde que nós tenhamos um Estado que nos perceba como estratégicos para o desenvolvimento de uma nação. Certo. Vereadores, o nosso tempo acabou se esgotando, esse assunto é muito bom de ser tratado. Infelizmente vamos ter que terminar por aqui. Eu agradeço a presença dos senhores. TV Câmara Entrevista volta na semana que vem com outro assunto. Obrigado e até lá.